E paz, amadas, é uma alegria para mim muito grande, mais uma vez, poder compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus. O Espírito Santo é nosso convidado a estar ministrando no nosso coração nessa tarde, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre superar-se, né? E o nosso convidado especial nessa tarde para estar nos auxiliando nessa jornada é o apóstolo João, né? Nós estaremos lendo lá em Apocalipse 1, versículo 9. Queria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse o que esse texto nos diz. A palavra de Deus nos diz assim: Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Nós encontramos aqui o apóstolo João nesse texto. Quem era João? João era um discípulo que andou com Jesus, caminhou com Jesus durante todo o tempo que Jesus esteve na terra. E João, nesse texto, ele se encontra, exilado na ilha de Patmos por causa do evangelho, por causa do testemunho, por causa da lealdade, da fidelidade dele para com Deus. Ele se encontra ali, em cadeias, João é o último apóstolo vivo. João é aquele discípulo que reclinou ali no ombro de Jesus. João é aquele discípulo que, quando Jesus estava ali sendo crucificado, Jesus confiou a João o cuidado da sua mão, da sua mãe. E aqui está João, exilado, tendo uma revelação. João foi ali elevado, em espírito, numa condição assim sobrenatural, para escrever o livro de Apocalipse. Mas nós queremos usar só esse texto para falar sobre algumas lições que, olhando para esse texto, eu tiro para a minha vida, para me aprender a superar na minha caminhada com Cristo. Primeira coisa que eu vejo da parte de João é uma responsabilidade. João tem uma responsabilidade para com Cristo, Ele é um cristão, as pessoas estão olhando para a vida dele, as pessoas estão olhando para aquilo que ele está fazendo. E assim como João, eu e você também temos responsabilidade. Quando nós assumimos o cristianismo na nossa vida, nós vamos ter que entender que as pessoas estão olhando para nós e elas querem ver Cristo em nós. Então, eu e você, talvez nós vamos ser o único livro que as pessoas no mundo vão ler. E as pessoas precisam ler e entender que Cristo está em nós. Existe uma responsabilidade. Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. As pessoas querem ver Cristo em mim e em você. Então, eu e você somos responsáveis. Nós temos que ter consciência que nós somos livros que algumas pessoas vão ler. João aqui está tendo uma visão para escrever um livro, o livro de Apocalipse. Mas eu e você, nós vamos entender que eu e você também somos livros. E algumas pessoas vão ler as nossas vidas e vão amar Cristo por causa de mim, por causa de você. Ou vão ter uma certa distanciamento, porque você não condiz com aquilo que o Senhor te chamou para ser. Segunda coisa que João vai nos ensinar aqui é a respeito da perseverança. João, ele tem uma identidade, aqui ele vai se apresentar: olha, eu sou João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João está falando aqui sobre perseverança. Tem a palavra perseverança aqui nesse texto. Irmãos, para mim a perseverança, ela é uma das principais virtudes de um cristão.
Para você superar, você tem que ser perseverante. Tudo que você fizer de bom na sua caminhada cristã perde o sentido se você não perseverar. Né? Então, a Débora foi uma crente fervorosa, cheia de fé. Foi, mas olha lá, não é mais. Ficou caída à beira do caminho. Irmãos, olha como que soa triste isso. Eu conheço várias pessoas que ficaram à beira do caminho. Eram, não são mais. Irmãos, e tudo que você fizer de bom tem que chegar até o fim. O prêmio, o galardão, tão reservado para os que vencem, para os que completam a carreira, para os que chegam até o fim, para aqueles que combatem o bom combate. Nenhum corredor, nenhum jogador ganha o prêmio se eles não completar o desafio. O prêmio é para quem vence. E perseverança é uma das coisas que tem que estar na minha vida e na sua vida para você superar. Então, irmãos, vamos aprender aí com o apóstolo a ser perseverantes. Segunda coisa que o texto vai nos falar, que quando João teve a visão, ele caiu como morto. Irmãos, é uma coisa que a gente vê nesse texto, que o apóstolo João, ele foi um discípulo que ele viu muitas coisas da parte de Jesus. Ele viu Jesus acalmar o mar, a tempestade. Ele viu Jesus multiplicar os pães, alimentar a multidão. Ele viu Jesus ressuscitar. Ele viu Jesus curar. Ele viu Jesus fazer inúmeras coisas. Mas nada, irmãos, nada do que João viu preparou João para esse momento na vida dele. Nada do que João viu preparou ele para esse momento. E a Bíblia fala lá no capítulo 17. Quando ele viu a visão, ele caiu aos seus pés como morto. Irmãos, aqui João está tendo a visão do Cristo glorificado, algo maravilhoso, algo esplêndido. Mas em muitas situações da nossa vida, irmãos, nós vamos viver adversidade que nós não fomos preparados para aquilo. Nada do que nós vivemos nos preparou para aquele momento. É a perda de um filho, é um desemprego, é uma falência, é a morte de familiares queridos, sermos surpreendidos com coisas que nos tiram o chão, que nos faz cair, que nos faz estar assim como morto. Quantas vezes na nossa vida nós vamos nos encontrar nessa situação? Mas uma coisa que você vai ouvir da parte de Deus é um não temas. Não temas. E para você ouvir isso da parte de Deus, para você entender isso, uma coisa que você vai precisar fazer, e João fez, é maravilhar-se com o Deus que você serve. É você ter a visão e maravilhar-se com Deus. João está maravilhando ali, se você pegar o versículo 13, o versículo 14, João está descrevendo a maravilha de Deus. Maravilhe-se com o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus fala que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Se você quer ser um crente, se você quer superar, você precisa maravilhar com Deus. Você precisa estar contemplando aquilo que Deus fez. Isso precisa estar no seu coração. Jó foi um homem que passou por uma calamidade terrível. Jó começou a perguntar para Deus. Jó pergunta, Jó queixa. E Deus fica em silêncio. E quando Deus resolver, Deus pega Jó e leva Jó para maravilhar-se com ele. Jó, onde você estava quando eu fundei a terra, quando eu pus limite no mar, quando eu pesei na minha mão a areia da terra? Onde você estava, Jó? Irmão, você olha para aquilo tudo, você começa a se maravilhar com Deus. Quem sou eu diante da grandeza desse Deus? Quem sou eu diante da grandeza desse Deus?
Outra coisa que João fala, eu achei-me em espírito no dia do Senhor, versículo 10, primeira parte do versículo, achei-me em espírito. Irmãos, achar em espírito é uma experiência que todo cristão precisa ter para superar, viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Nós precisamos, irmãos, ter essa intimidade com Deus, de viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Talvez nós nunca vamos ser levados ao céu, nós nunca vamos ter a visão do Cristo glorificado enquanto estivermos nessa terra. Mas, irmãos, nós vamos ter experiências com o Senhor, experiências que nos enchem de força, experiência que faz brotar dentro de nós a força de um vulcão. Nós precisamos conhecer Cristo, não só de ouvir falar, nós precisamos conhecer Cristo, de andar com Ele, de termos experiência com Ele. Foi isso que Jó falou depois de todas as coisas. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Nós precisamos ver Cristo na nossa vida, nós precisamos conhecer Cristo na intimidade. Irmãos, acontece muito isso. Você tem uma amiga e ela começa a falar tão bem da outra amiga. Nossa, mas a fulana é sensacional, ela faz isso, o que ela cozinha perfeito, é tudo tão... E você vai enchendo de esperança com relação àquela pessoa, que ela é maravilhosa, que ela é sensacional. E você conhece a pessoa, ela é maravilhosa, ela é sensacional, mas quando você começa a caminhar com ela, você começa, mas é tão orgulhosa, é tão vaidosa. Você começa a ficar frustrada. Ela é boa, mas não é tudo isso, né? Se você conhecer minha vida, você também vai pensar isso de mim. Mas, irmãos, quando nós conhecemos a Deus, Ele é muito mais do que eu e você possamos descrever em palavras. Quanto mais você conhece de Deus, mais você fica maravilhado com Ele. Deus é aquele que não te decepciona, Deus é aquele que não te frustra. Quanto mais você conhece dele, mais você quer conhecer, mais você fica extasiado. Meu Deus, o Senhor é demais. E olha, irmãos, eu creio numa coisa. E eu não sei se o que eu vou falar agora é heresia, mas eu acredito nisso no fundo do meu coração. Nem toda eternidade vai ser suficiente para me conhecer esse Deus. Porque nessa vida pequena minha, cada dia que eu conheço mais de Deus, mais eu fico maravilhada, mais eu fico extasiada, mais eu fico perplexa. E eu creio que nem toda eternidade vai ser suficiente para me conhecer da maravilha desse Deus. E o melhor de tudo isso, enquanto nós estamos aqui, nós podemos experimentar desse conhecimento, dessa graça, desse favor em estarmos maravilhada com Ele. Quando os meus filhos eram pequenos, eu aprendi muito cedo a respeito disso, de maravilhar-se com Deus. Então, eu queria ensinar os meus filhos a forma maravilhosa, assombrosa, como Deus tinha formado eles, e o salmista fala isso, né, lá no Salmo. Então, eu pegava, falava, olha, o Papai do Céu criou você, fez um narizinho lindo, uma boquinha, um olhinho, olha que coisa maravilhosa, olha a mãozinha. Então, eu pegava a mãozinha deles assim e falava, olha, tá vendo aqui? Isso aqui é a unha. Às vezes eu ia cortar a unha deles, eles não ficavam quietos, ficavam ali chorando. A Fernanda odiava que cortasse a unha dela. E eu falava, vem cá, olha, o Papai do Céu fez a unha. É tão maravilhoso a unha, sabe por quê? A unha é para proteger seu dedinho, para ele não machucar. Se não tivesse essa parte aqui, você ia viver com o dedo cortado, machucado, porque toda hora a gente bate aqui, mas Papai do Céu, na sua grandeza, no seu modo extraordinário, assombroso de te criar, colocou uma unha ali para que você não machucasse. O seu pezinho ali, você põe o sapato, a unha tá ali para proteger, para não deixar esfolar seu dedinho. Que coisa maravilhosa. Então nós podemos nos maravilhar com Deus, não só contemplando o firmamento, com tudo, olhando para a nossa mão, olhando para o nosso pé, olhando para o nosso nariz, nós podemos nos maravilhar com Deus. Irmãos, isso é tremendo. Os nossos olhos precisam encontrar os olhos do Senhor. Arão, quando ele abençoava o povo, ele falava, o Senhor te abençoe, o Senhor sobre ti levante o seu rosto, o Senhor te guarde, o Senhor te dê paz. Irmãos, e uma vez eu ouvi uma pregação que os meus olhos precisavam encontrar os olhos do Senhor. Irmãos, eu fiquei dias pensando, como meus olhos vão encontrar os olhos do Senhor? Um dia eu fui para Goiânia.
Eu morava em Uberlândia, cidade pequena, fui para Goiânia sozinha. E a minha mãe tinha combinado de ir nos buscar na rodoviária, foi eu e minha irmã. E quando nós fomos aproximando ali, aquela rodoviária, já foi me dando um medo. Nossa, se a minha mãe não estiver ali, não existia celular naquela época, como que nós vamos fazer? E aí nós descemos do ônibus. Irmãos, era uma multidão de gente. Tinha gente para todo lado, gente de tudo quanto é jeito. Eu olhei ao meu redor, eu não vi minha mãe. Começou a me dar um pânico. E aí tinha uma galeria e no meio daquela multidão, bem longe, eu olhei para cima e eu vi minha mãe. Minha mãe estava olhando para o ônibus que a gente ia descer e os meus olhos encontraram os olhos da minha mãe. Nossa, que alívio, que refrigério, que paz. Minha mãe estava ali para me buscar. Sabe aquela preocupação, aquele anseio, tudo dentro de mim foi embora. Porque os meus olhos, existia uma distância enorme entre eu e ela. Mas os meus olhos encontraram os olhos dela. Irmãos, os seus olhos precisam encontrar os olhos do Senhor. Os nossos olhos precisam encontrar os olhos do Senhor todos os dias da nossa vida. Para que nós possamos nos superar. Sabe, para que nós possamos arrancar de dentro de nós todo medo, para que nós possamos viver o impossível, nós precisamos aprender de João que temos responsabilidade, que precisamos perseverar, precisamos ter uma experiência pessoal com o Senhor, precisamos nos maravilhar com Ele, precisamos lançar fora todo medo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, toda ansiedade. Você tem um Deus que tem o controle da sua vida. Irmãos, muitas vezes nós vamos ser surpreendidos sim, por momentos na qual nós não fomos preparados, mas assim como João, que estava ali caído como morto, ele teve a mão do Senhor ali no ombro dele. Irmãos, quantas vezes João havia visto aquela mão fazendo aquelas coisas extraordinárias, mas na visão do Cristo glorificado, João não reconheceu aquela mão. João não teve ali o reconhecimento que era a mão de Jesus sobre ele. Mas o mestre sussurrou ali: João, não temas. Irmãos, a mesma mão que estava no ombro de João está sobre você, está sobre mim. A mesma voz que estava ali para falar: João, não temas. Eu estou com você. Ainda está aqui sussurrando no meu ouvido, no seu ouvido. O Senhor continua com a mão dele ali sobre nós. Eu não sei se você se encontra em alguma situação, se você está aí prostrado, caído como morto, mas irmão, seja sensível à voz, ao toque de Deus na sua vida. Deus está com você, a mão do Senhor está sobre o seu ombro e está dizendo: não temas, sou eu. Eu estive morto, mas eu ressuscitei. O versículo 17 vai falar assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, nós não temos que temer nada. Nós não temos que nos espantar com as situações, com as adversidades, porque o Senhor é conosco. Nós precisamos sim encher o nosso coração de alegria, nos empenhar na responsabilidade que nós temos, combater o bom combate, perseverar e, irmãos, ensinar todas as pessoas que nos cercam que o Senhor é bom, que o Senhor escreveu na sua palavra mais de 365 vezes: não temas, eu tenho controle de todas as coisas, eu não vou perder o controle, não temas. Mas você está falando isso porque não foi sua família que morreu toda num acidente de carro, não foi a sua família que está numa falência. Irmãos, eu não sei na situação que você se encontra, mas o mesmo Deus que manifestou a glória dele ali na vida de João, quer manifestar a glória dele na sua vida. E quer fazer de você uma pessoa que vai marcar a vida de outras pessoas, através da sua história, através do seu cativeiro, através da sua luta. O Senhor quer escrever uma história linda na sua vida.
Então abre o seu coração para Ele, creia que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor levante o seu rosto e que você possa encontrar os olhos do Senhor todos os dias da sua vida. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém.